Saudações a todos, eu me chamo Gilberto Gonzaga e hoje eu e meus colegas Davi Chaves e Júlio Soares vamos apresentar uma pesquisa desenvolvida sob orientação do professor Márcio Souza. E nessa pesquisa nós vamos tratar das estacas simples e estacas Strauss, que são elementos estruturais muito importantes para a engenharia civil. Essa é a estrutura da apresentação. Nós vamos iniciar com uma introdução breve do conceito de estaca, que é um elemento de fundação profunda utilizado em diferentes tipos de construções, desde residências até pontes e edifícios de vários andares. Segundo a NBR 6122, a estaca é executada inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que em qualquer fase da sua execução haja descida de operários. E essa característica proporciona maior segurança e precisão na instalação, além de reduzir os riscos de acidente no trabalho. A estaca vai ser uma excelente solução para terrenos que apresentam limitações quanto à capacidade de suporte do solo. Ela transfere as cargas da construção para as camadas mais profundas e resistentes, evitando assim que ocorra o recalque do edifício ou que apresente problemas estruturais no futuro. Então, dessa forma, a estaca vai ser uma solução de fundação confiável e segura, que garante a estabilidade e durabilidade das construções em diferentes tipos de terreno. As estacas podem ser divididas de acordo com o material utilizado. As estacas de madeira são bastante utilizadas em obras de pequeno porte, porém é importante considerar que a sua durabilidade é menor em comparação às estacas de outros materiais. A vida útil das estacas de madeira pode ser afetada por fatores como a umidade. Por isso, é necessário um cuidado especial no seu tratamento e na sua manutenção. Já as estacas metálicas são fabricadas em aço e possuem uma grande resistência à compressão e à tração. Então, isso torna elas uma ótima opção para obras de grande porte. E elas também são indicadas para solos de alta resistência. Então, as estacas metálicas elas são duráveis e resistentes a fatores ambientais, como a corrosão, o que contribui para a sua longa vida útil. Já as estacas de concreto são muito utilizadas em obras de grande porte. Elas apresentam uma grande resistência e durabilidade. E, além disso, são resistentes à umidade e à corrosão. As estacas de concreto podem ser pré-moldadas, ou seja, são fabricadas em uma fábrica e são transportadas ao local da obra, ou moldadas in situ, que são concretadas diretamente no solo, no canteiro de obras. A instalação de estacas pode ser realizada por 3 métodos principais: o de cravação, o de perfuração e o de vibração. O método de cravação vai consistir em introduzir a estaca no solo através de golpes com um martelo hidráulico ou pilão, como mostrado na primeira imagem. Nesse método, a estaca ela é posicionada sobre o solo e é golpeada repetidamente até que ela seja cravada até a profundidade definida pelo projeto. E esse método ele é indicado para solos mais resistentes, como rochas e solos coesivos. Já o método de perfuração consiste em escavar o solo e introduzir a estaca através do furo realizado. E esse método ele é indicado para solos mais frágeis, como solos arenosos, e solos com baixa capacidade de suporte ou solos com presença de água. As estacas elas podem ser escavadas manualmente ou por meio de equipamentos de perfuração, como o trado helicoidal, a sonda rotativa ou hidráulica. E por fim, o método de vibração vai consistir em inserir a estaca no solo por meio de vibrações geradas por uma máquina. Esse método ele é indicado para solos arenosos, que possuem uma boa capacidade de suporte. A vibração ela vai ajudar a reduzir o atrito entre a estaca e o solo, facilitando a penetração. A profundidade da estaca deve ser maior ou igual a 3 metros, para garantir a capacidade de suporte adequada para a estrutura. Essa profundidade ela pode variar de acordo com as características do terreno ou de acordo com a carga a ser suportada. As estacas elas são indicadas para solos que não possuem resistência suficiente para suportar a estrutura em suas camadas mais superficiais. Isso acontece quando o solo não possui uma capacidade boa de carga, ou quando ele é muito compressível, ou quando há uma presença de água na superfície. As estacas elas podem apresentar resistência de ponta ou resistência lateral. Em resumo, a resistência de ponta é a capacidade da estaca de suportar as cargas da estrutura pela sua base, transferindo elas para uma camada mais resistente no fundo. Já a resistência lateral é a capacidade da estaca de suportar essas cargas pelas suas laterais, através do atrito com o solo. Boa noite, me chamo Davi Chaves e vou falar um pouco sobre as estacas simples. A estaca moldada em loco, com começo recuperado do tipo simples, são um tipo de fundação profunda utilizadas em construções que necessitam de suporte estrutural
como edifícios, pontes e viadutos. Essas estacas são moldadas diretamente no solo durante a construção, em vez de serem pré-fabricadas e transportadas para o local. A camisa recuperada é uma estrutura tubular temporária, normalmente feita de aço, que é instalada na perfuração do solo para ajudar a manter o solo ao redor enquanto a estaca é construída. A norma brasileira que trata dessas estacas é a NBR 6122, Projeto e Execução de Fundações. Esta norma estabelece os requisitos para o projeto e a execução de fundamentos em geral, incluindo estacas de concreto moldadas em loco com camisas recuperadas simples, com base em critérios de segurança e desempenho adequado para as condições brasileiras. Ela também conta informações sobre as dimensões e os materiais que devem ser utilizados, bem como as recomendações para o processo de instalação, monitoramento e verificação da qualidade da estaca. A estaca é construída adicionando concreto à perfuração enquanto a camisa é lentamente removida do solo. A camisa é recuperada à medida que o concreto é adicionado, deixando uma estaca moldada em loco no lugar. A estaca resultante é então reforçada com barras de aço que são encaixadas no interior da estaca e também pode ser alongada para profundidades maiores, dependendo da necessidade da construção. As vantagens desse tipo de estaca é que ela não precisa de transporte. Elas são capazes de suportar cargas pesadas e podem ser adaptadas para atender a diferentes tipos de situações. As desvantagens de se utilizar esse tipo de estaca estão relacionadas à produção limitada devido ao processo de fabricação ser mais demorado e também ao processo de tração da camisa que limita a sua capacidade de suportar cargas em solos mais profundos. No entanto, as estacas moldadas em loco com camisa recuperada do tipo simples são uma opção comum de fundação em muitas áreas urbanas, onde as condições do solo são desafiadoras e a construção de uma fundação rasa pode ser impraticável. Essas estacas podem ser adaptadas para atender às necessidades específicas de uma construção e são capazes de suportar cargas pesadas, tornando-as uma opção popular para edifícios altos e outros projetos incorporados de grande escala. Olá, dando continuidade agora falando sobre a estaca Strauss, a gente tem que ela pode ser considerada uma estaca escavada e que necessita para sua execução basicamente de um tripé, tubos rosqueáveis, uma sonda para retirada do solo e um soquete de aproximadamente 300 kg. Nessa imagem a gente pode perceber o processo executivo da estaca Strauss. E aí a gente tem que a NBR 6122 define a estaca Strauss como um tipo de estaca pré-fabricada de concreto armado, com ranhuras helicoidais em sua superfície que são cravadas no solo. No entanto, existe também a possibilidade de se fazer estacas Strauss moldadas em loco, ou seja, no próprio local da obra, por meio de um processo construtivo semelhante ao das estacas simples, como visto anteriormente. Nesse método executivo, uma perfuratriz é utilizada para perfurar o solo até a profundidade desejada. Em seguida, um tubo de revestimento é introduzido no furo e concretado. Durante a concretagem, uma armadura é inserida no tubo de revestimento, com uma extremidade em contato com o concreto e a outra deixada para fora, na forma de uma haste. Após o concreto ter atingido a resistência necessária, a perfuratriz é utilizada para extrair o tubo de revestimento, deixando a estaca Strauss moldada ali em loco. E aí é possível perceber na imagem o processo, né, que como eu falei anteriormente, executivo da estaca Strauss. Note que na imagem é mostrado o revestimento, que é a camisa mencionada no texto anterior. Também note que no final, no processo executivo, essa camisa é retirada, como é possível ver aqui. Tá? É interessante a gente ver aqui também que existe, né, o revestimento, que é a camisa, tem a piteira ali, que ela faz necessariamente a retirada do solo, né? Dando continuidade aqui, o concreto ele precisa ser autoadensável para ter ali ele necessita ter uma fluidez adequada, né? E o seu FCK tem que ser maior ou igual a 12 MPa. Aqui só exemplificando melhor, né, o que a gente viu anteriormente, a gente tem o tripé, né, aqui. A camisa rosqueável utilizada para perfurar esse solo para atingir a cota que é mencionada em projeto. A gente tem aqui atrás, não sei se é possível ver daí, mas a gente tem o soquete de 300 kg, né, que é levantado e solto em cima da camisa através desse equipamento aqui que esse operador está em cima. E aí o processo executivo, como eu falei anteriormente, só fazendo um resumo, o solo é perfurado com um tubo, existe o acoplamento de sonda, né, que são as camisas, existe o abatimento do conjunto até a cota desejada, o lançamento e o apelamento do concreto, e após isso a retirada do tubo.
falando das vantagens e desvantagens. Nas vantagens, a gente tem que geralmente não precisa de armadura, tem um baixo custo, pode ser executada abaixo do nível da água. No entanto, aí a gente precisa ter um certo cuidado, né? É necessário fazer um estudo de viabilidade, porque em certos momentos não vai ser executado abaixo do nível d'água, porque existe ali um perigo bastante grande de não dar certo. E a possível coleta do solo, né? Com esse tipo de stack Strauss, com a sua execução, é possível você ter ali a coleta desse solo e fazer estudos que podem ser benéficos ali para o seu projeto. As desvantagens são que ela possui baixa resistência comparado com outras stacks e baixa produtividade. Ao analisar os diferentes tipos de estacas, podemos concluir que a escolha entre as estacas moldadas em loco com camisa recuperada do tipo simples e Strauss depende de vários fatores, incluindo a resistência do solo, a profundidade e o diâmetro da estaca necessária, o tipo de carga que a estaca suportará, entre outros. As estacas moldadas em loco com camisas recuperadas do tipo simples são mais adequadas para solos mais firmes, onde a perfuração é mais fácil e a recuperação da camisa é mais eficiente. Por outro lado, as estacas do tipo Strauss são mais adequadas para solos mais difíceis, como rochas, onde a recuperação da camisa é mais difícil, mas a estaca tem uma melhor aderência e capacidade de carga. Dentre as estacas com boa capacidade de carga, a Strauss é de menor custo. Algumas vezes ela até pode ser rejeitada devido à sujeira provocada no local pelo solo retirado e pela água utilizada durante a sua execução, o que pode formar um grande lamaçal, principalmente em épocas de chuva. Em resumo, é importante analisar as características do solo e as necessidades do projeto, antes de escolher o tipo de estaca a ser utilizada, garantindo assim a eficiência e segurança da obra.